Boa tarde, pessoal. Estamos aqui de volta para escutar as histórias. Boa tarde, queridos irmãos, queridas crianças lá da segunda igreja. Boa tarde, queridos irmãos, queridas crianças lá da segunda igreja, do Colégio Batista, e aí, de tudo quanto é lugar que está aí, então estão aí conectados conosco hoje à tarde. Que Deus abençoe cada um. Tá bonito, hein, Zé? Hoje eu vim de gravata. Tá chique, gostei de ver. E é isso aí. Você tomou banho? Claro. Penteou o cabelo? Sim. Passou não deu para perceber? Não muito. Passou perfume? Não. Só escovei o dente. Ainda bem, já é uma boa coisa. Olha lá, boa noite, boa tarde, tio Paulinho, lá direto de Pioneiros. Manda um beijo pro Davi, pra Esther e pro Gui. Beijo pro Davi, a Esther, o Gui, o Paulinho, todo mundo lá dos Pioneiros. Aê, beijo para vocês, muitas saudades, voltem logo. Muito bem, vamos começar então nosso culto infantil, vamos orar e vamos pedir para Deus abençoar a nossa aula, certo? Certo. Sem ficar saindo hoje, hein? Hoje é dos tempos bons? Não, hoje é sobre o livro de Atos, os primeiros cristãos. Vamos orar, todos vocês, a então? A gravata tá caindo. Deixa eu arrumar aqui a sua gravata. Deixa eu ver se vai dar para arrumar. Tá apertado? Tá bom. Tá bom, né, Zé? Não, tá bonito. Olha lá, manda também um beijo pra vovó Dalva, vovô João, um beijo pra vocês. Deus abençoe. E a Carol e a Lu, que sempre chegam aí bem também, né? Chegam primeiro aí que todo mundo da igreja. Deus abençoe vocês. Certo. Tá certo? Tá lindão. Vamos começar? Nós vamos cantar um diferente hoje? Não. Não? Não, a gente vai cantar o que a gente ensinou ontem. Então tá bom. A Pequena Luz. Então, Zé, você que vai falar o versinho hoje, meus pezinhos juntinho estão. Vamos lá, todo mundo junto com o Zé. 1, 2, 3 e eu ajudo. Vamos lá. Meus pezinhos juntinho estão. Cruzo os dedinhos na minha mão. Abaixo a cabeça com atenção. Fecho os olhinhos para oração. Pai querido, te agradecemos por mais esse dia de vida, pelo seu cuidado conosco. Oramos que o Senhor abençoe nossa aula, nos dê sabedoria para aprendermos a sua palavra e colocarmos em prática tudo que o Senhor tem nos ensinado. Pedimos pelo nosso país, os nossos governantes, nosso presidente, que o Senhor possa estar capacitando cada um. Oramos que se alguém ainda não tem Jesus como seu Salvador, hoje possa ser o dia da sua salvação. Em nome de Jesus, amém. 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 Vamos lá, bem animados, nós vamos cantar Se Desejas Ir para o Céu, só há só um caminho, e este caminho é Jesus. João 14, 2. Ó, Zé, estão falando que você tá bonito de gravata. Um beijo pra Júlia, pra Clarinha e pra Maria. Vamos lá? Vamos lá. Qual que é a nota? Ré, Zé. Hoje é Ré. Hoje não é dó. Não é dó, é Ré. Sem desafinar. Obrigada, você também. Não desafia. Se desejas ir para o céu, só há um caminho, e este caminho é Jesus. Leia na Bíblia suas palavras, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu desejo ir para o céu, já sei o caminho e sei que o caminho é Jesus. Eu o aceito e sei que ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Muito bem.
Olha, este cântico, ele é muito, muito, muito importante. Ele é uma grande verdade da palavra de Deus, que mostra qual é o caminho do céu. Amém? Você não precisa ficar aí a sua vida inteira procurando o caminho do céu. Ele já está bem escancarado aqui, ó. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, que é Deus, né? Se não for por mim, que é Jesus Cristo. Isso está escrito em João 14:6, palavras do Senhor Jesus. Amém? Amém. E ontem a gente cantou Minha Pequena Luz, eu vou deixar brilhar a qualquer dia, a qualquer lugar. Então a gente vai cantar essa música hoje. Vamos lá, Gabi? Qual que é a nota? Qual que é a nota? Essa é Mi. Mi? É Mi. Vai, Gabi, dá um Mi aí. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Vou deixar brilhar e brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Vou deixar brilhar e brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Ô Zé, você tá me atrapalhando. Você tá fazendo eu rir. Aí eu ia cantar outra parte. Você fez a evangélica. É outra parte. A outra parte eu vou deixar. Olha lá. Vou deixar brilhar e brilhar. Não, volta. Vou deixar todo dia, em todo lugar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Zé, a parte do domingo, na segunda, na terça, na quarta, essa parte a gente vai ensinar quarta-feira quando a Filó estiver aqui. Porque aí a gente precisa de outra pessoa também para fazer a outra parte, certo? Eu esqueci. Certo? Mas ficou bonito. Ficou bom. Você quer Você quer fazer eu rir, né? Olha, Zé, quem que tá aqui? Quem? Nossa, que saudade da Graziele. Quem que é a Graziele? Ela foi minha aluna da escola dominical quando Convertida? a gente trabalhou lá em Franca. Um beijo, Grazi. Ela tá pedindo para você dar um oi pro Guilherme. Ela mora lá em Claraval. Ixi, tem internet lá em Claraval? Tem, Claraval. Claraval. Muito bem, manda um Um abraço para Claraval. Não, pro Guilherme. Fala um abraço pro Guilherme. Um abraço pro Guilherme, pra dona Claraval, todo mundo. Não é dona Claraval, é a Graziele. A Graziele. Quem que é a Claraval? Claraval é o nome da cidade. Ah, tá bom. Guilherme, um abraço. Guilherme. Entendeu, né, Guilherme? Então, um beijo pra você, um beijo pra Grazi, pra Rita, tá bom? Um beijo pra vocês aí, que Deus abençoe. Ó, que confusão essa música. Depois, no final, a gente vai cantar ela direitinho, tá? Que você... A Gabi que atrapalhou tudo. E quarta-feira a gente vai ensinar uma outra parte dela quando a Filó estiver aqui, tá bom? Porque a Filó não pôde vir hoje. Aí ela ajuda, né, Zé? E as crianças lá da segunda igreja cantam direitinho. Cantam direitinho. A Carol, né? A Carol podia vir aqui para ajudar a gente a cantar, porque a Carol também sabe bem essa parte. Muito bem. Vamos começar, então, agora a parte da história bíblica. Tá certo? Sentado bonito? Se contar coisas de medo, eu vou sair. Ixi, hoje vai ter uma parte tensa. Bem porque complicada. Aquela história dele sair pela janela dentro do cesto foi complicada. A gente vai revisar daqui a pouquinho. Nós, então, estamos aos domingos aprendendo, né, sobre os primeiros cristãos, o apóstolo Paulo. E a gente vai dar continuidade. Um beijo aí para o Samuel. O Samuel estava cantando junto com a gente. Então, um beijo, Samuel. Deus abençoe, tá? E você, a Laurinha, também. Beijo pro Samuel e a Laurinha. Ah lá, e o Diego também. Manda um beijo pro Diego. Quem que é o Diego? O namorado da Gabi. Ixi, ele também tá? Ele também tá. Beijo pro Diegão. Muito bem. Vamos lá.
Deus abençoou, embora houvesse perseguição contra os primeiros, né? Ainda não eram chamados de cristãos. Hoje a gente até viu que as pessoas foram chamadas então de cristãos. A gente vai fazer uma revisão sobre isso. Mas Deus abençoou que o evangelho começasse a sair ali de Jerusalém, né? E começasse a ir para outras regiões, outras cidades. E não só também para os judeus, mas para qualquer pessoa. Porque Jesus, ele morreu por todos, né? Graças a Deus, porque senão eu e você nem poderíamos ser salvos. Mas Jesus morreu por todos. Então, nós vimos uns dias atrás que o evangelho alcançou ali um cidadão romano, né? Que era um centurião romano, que era o senhor Cornélio. Nós vamos vê-lo no céu, porque agora ele é um salvo, um crente no Senhor Jesus Cristo. E então, chegando ali, né, e também eles ali e toda a sua família que estava lá com Cornélio, receberam o Senhor Jesus Cristo e receberam o Espírito Santo. O que deixou os judeus, né, salvos ali, os primeiros discípulos, deixou eles bem surpresos, né, que outras pessoas que não fossem judias também pudessem ser salvas. E também nós vemos nesse meio tempo aí todo, né, da história de Paulo, nós vemos que o evangelho também chegou a um etíope, né? Uma pessoa da Etiópia. Você lembra, Zé, dessa história? Eu não contei ela aqui ainda, vou só dar uma resumida, né? Um homem, um etíope, né? Um homem da Etiópia, então, que era servo da rainha da Etiópia, da rainha Candace. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. E ele no caminho, né? Ele estava ainda aqui no seu carro, no caminho. Acho que a luz está pegando, acho que assim tá melhor. No caminho, ele estava sentado lá no seu carro, lendo uma parte do texto do profeta Isaías. E ele não estava entendendo o que estava lendo. Deus mandou uma visão, então, para Filipe, né, o discípulo, e ele vai ao encontro aí no caminho com esse etíope e pergunta para ele o que ele estava lendo. E ele mostrou a parte que ele estava lendo do profeta Isaías, né, dizendo que Jesus... Só que ele não sabia que era Jesus, né? Seria levado ao matadouro. E todo aquele texto muito bonito de Isaías, se eu não me engano, capítulo 53. E Filipe pergunta para ele, você entende o que lê? Ele diz que não, que ele gostaria que alguém explicasse. Então, Filipe entra no carro, explica a palavra de Deus para ele, fala que aquele de quem o profeta Isaías falava era Jesus, que tinha recentemente morrido e ressuscitado, explicou o evangelho, deu as boas novas para ele e ele creu de todo o coração. Então, logo também Filipe o batizou e assim ele pôde voltar para a Etiópia, levando então a palavra de Deus lá para a África, lá para a Etiópia. Então, o evangelho indo aí se espalhando, né? Que essa foi a última ordem ali do Senhor Jesus: ide por todo mundo e levai o evangelho e pregai o evangelho a toda criatura. As crianças são criaturas, os homens, as mulheres, os adultos, e não importa quanto dinheiro você tem, que nação você nasceu, que família você nasceu, que língua você fala, não importa nada disso. O evangelho tem que ser levado a toda criatura, porque Jesus, ele morreu por todos, e a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Mas lembre-se, para ser salvo do que, Zé? Salvo da condenação por causa do pecado, né? Para nós sermos salvos, nós precisamos aceitar, precisamos crer na obra que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz. Derramou todo o seu sangue para que eu e você pudéssemos ser salvos. Graças ao nosso bom Deus, né? Pela sua eterna misericórdia, que nos oferece a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. E isso, é de graça. É para mim, é para você, é para qualquer pessoa. Essas são as boas novas que nós temos que levar e que por algum tempo, né, nosso querido apóstolo Paulo, que não era tão querido assim, ele era um homem muito temido, né? Vocês se lembram disso que a gente estudou? Mas logo depois da sua conversão, ele começou a pregar a palavra de Deus. E aí, de perseguidor, ele se tornou um perseguido. Bem feito. Não, bem feito não, Zé. Não? Não. Mas Deus usa, né, até a perseguição, deixa eu sentar você direitinho aqui, para que... Mas ele perseguiu primeiro, tá Ele vendo? perseguiu, mas a gente não vai falar bem feito. É feio falar bem feito. Desculpa. Tá? Então, de
de perseguido, né? Agora de perseguidor, ele se tornou perseguido, então, pela palavra do Senhor. E a gente estudou que tentaram matá-lo, e aí os irmãos em Cristo ajudaram que ele fugisse ali daquela fortaleza, né? Colocaram ele num cesto e desceram ele através das cordas. E ele, então, foi para Tarso, depois ele foi para Cesareia. Não, depois foi para Cesareia, depois ele foi para Tarso. E aí, quando ele estava lá em Tarso, então, Barnabé, que era chamado também de José das Consolações, olha Sim, tem uma só. consolação lá na igreja. Tem uma consolação na nossa igreja. Manda um beijo para Dona Beijo Consolação. para as consolações da vida. Manda um beijo pro Leonardo também. Tô vendo ali, ó, Leonardo Bortoleto. Um beijo, viu, Léo? Tô com saudade de Quem você que é o lá na Leonardo? escola. É aluno lá do Colégio Batista. Beijo, tia Fernanda e todos vocês que estão aí nos acompanhando. Mas vamos voltar aqui, então. O irmão Barnabé, o José das Consolações, ele busca, então, agora Paulo. Hoje eu até falei sobre o nome, né? Saulo e Paulo. Então, conforme eu tinha dito de manhã, mas eu não tinha muita certeza, Saulo é o nome judeu. E quando ele, então, ele vai, que a gente vai entrar agora na história, né? Que ele vai sair para os gentios, ele sai ali do meio judeu para falar também para aqueles que não eram judeus, ele adota o nome latino dele, né? O nome romano, o nome latino que era Paulo. Era muito comum quem tinha uma dupla cidadania aí, ter dois nomes, que nem o Barnabé, José das Consolações, né? A gente também vai ver hoje um mágico aqui na nossa história, um feiticeiro que também tem ali dois nomes, né? Calma, Zé, pode voltar, não precisa ficar com medo. Olha, hoje a história é muito importante, hein? Todo dia a história é importante porque é da palavra de Deus, né? Então nós precisamos prestar bastante atenção. Vamos continuar, então. Barnabé busca, então, Paulo, e eles juntos ficam por mais ou menos um ano ali em Antioquia, numa igreja nova que estava crescendo bastante, né? A cada dia pessoas se convertiam e aumentavam ali, então, a igreja do Senhor Jesus Cristo na cidade de Antioquia. E eles ficaram ali por um ano, então, trabalhando com esses novos convertidos e pregando o evangelho tanto a judeus como a gentios, ali na cidade de Antioquia. E esses irmãos sempre orando e pedindo direcionamento de Deus, tiveram então paz do Senhor Jesus Cristo, que eles deviam, né, mandar Barnabé e Paulo como missionários ali para outras regiões. Lembra então da ordem do Senhor Jesus Cristo, lembra? Disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo pregar o evangelho. E quando Jesus disse isso, ele disse assim, ó: vocês receberão o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Vocês vão ser testemunhas aqui em Jerusalém. Ele disse essas palavras em Jerusalém, tá certo? Na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Então agora eles estavam saindo para os confins da terra, né? Samaria já tinha sido alcançada, a Judéia, e eles então agora já estavam saindo para outros, né? Ampliando aí os lugares da pregação do evangelho. Até que depois de muitos anos, né, depois de Cristo, o evangelho chega até nós aqui no Brasil, graças a esses missionários. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que agradecer os missionários todos os dias na nossa vida. Por isso que eu gosto muito também de contar histórias sobre missionários e aprender com eles. Tá tudo bem aí, pessoal? Não tá travando? Porque para mim aqui parece que tá travando um pouquinho. Dá um joinha aí se estiver tudo ok para vocês, tá? Para a gente poder então continuar. E deixa eu só mudar aqui. Esses irmãos, então, da igreja de Antioquia oraram e, com paz no coração, dirigidos pelo Espírito Santo, eles enviam, ó, eles colocaram as mãos na cabeça aí do apóstolo Paulo, do irmão Barnabé, e eles enviam, então, Paulo e Barnabé para outros lugares para que eles pudessem falar da palavra de Deus. Sabe para qual foi o primeiro lugar que eles foram? Primeiro lugar? A Europa. Não, um pouquinho antes. Eles foram para o lugar de onde veio Barnabé, que era a ilha de Chipre. Sabia? A ilha de Chipre. Eles vão lá para o país de origem, então, de Barnabé, e eles vão visitar essa ilha
A primeira cidade que eles vão na ilha é uma cidade chamada Salamina. E eles entram, então, na sinagoga. Lembra o que é sinagoga? Sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam. Então, ali em Salamina, eles pregaram a palavra de Deus. Muitos judeus se converteram e muitos não. E lembra, quem não se convertia acabava se tornando um inimigo. Então, ali da palavra de Deus, porque não queria e acabava falando mal desses homens de Deus, mas que estavam indo e fazendo a obra do Senhor. Todo mundo sabe que não é fácil fazer a obra de Deus, mas Deus sempre, sempre, sempre está conosco, amém? Isso amém. É uma promessa de Deus, né? Eis que estarei convosco. E quando Jesus mandou que os discípulos e que nós fôssemos, ele prometeu o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, exatamente porque em nós não há poder para fazer a obra de Deus. Não. É o poder de Deus que é operado em nós, é que faz a obra do Senhor Deus. Amém? Amém. Isso que é a maravilha, né, do trabalho da obra do Senhor. Então, depois que eles saíram de Salaminas, eles foram para uma cidade chamada Pafos. E lá em Pafos, tinha um homem muito importante que queria ouvir a palavra de Deus. Ele era um governador. Sabe qual era o nome dele? Um nome bonito, ó. Sérgio Paulo. Um governador romano, lá na ilha de Pafos. E ele ficou com muito desejo de ouvir a palavra de Deus. Ele gostou muito de ver o apóstolo Paulo pregando com eloquência e falando a palavra de Deus. Só que aí teve um problema. Um dos funcionários dele, que era um feiticeiro, era um homem que mexia com as obras das trevas, o nome dele era Elimas, ou também numa outra língua, era Bar Jesus. Olha que estranho, né? Bar Jesus. E esse Elimas, ele começou a atrapalhar a pregação. Enquanto Paulo tentava pregar para o procônsul, né, para o governador, que era um tipo de governador, tá? Mas a Bíblia chama ele de procônsul, Sérgio Paulo. Enquanto Paulo pregava a palavra de Deus, estava lá ensinando sobre o caminho da salvação, o Elimas tentava distrair e começou a atrapalhar. Olha, crianças, o inimigo usa cada coisa para atrapalhar a mensagem da palavra de Deus, porque ele não quer que a gente fale. Quantas vezes a gente se propõe a entregar um folheto ou a falar de Deus e às vezes acontece alguma coisa que a gente não consegue? Por isso, sempre ore. Ore para que Deus te dê capacidade, te dê oportunidade e te dê sabedoria para falar da palavra de Deus, né? Tira a vergonha, que você consiga falar da palavra de Deus, entregar um folheto e tudo mais. Outro dia, eu queria entregar um folheto para alguém no mercado, né? Eu fui ao mercado, mas tinham muitas pessoas perto e estava meio complicado, mas eu senti assim que eu deveria entregar. E quando eu entreguei, Zé, o folheto para a moça do caixa, sabe o que ela falou para mim? Obrigado. Não, ela falou mais do que obrigado. Ela falou assim, ela agradeceu, ela falou assim, o folheto era assim, porque eu preciso de Cristo, era o título do folheto. E ela falou assim, moça, você nem imagina. Me chamou de moça, eu fiquei tão feliz. Ixi, ela usava óculos? Acho que não. Ela falou, moça, você nem imagina que eu acordei com essa pergunta hoje na minha cabeça. Obrigada, porque agora eu vou ler esse folheto. Né, que ali era a resposta. Por que eu preciso de Cristo? Por que eu preciso de Cristo? Porque eu sou pecadora. Eu preciso de Jesus para me salvar e para depois me orientar aqui, né? Nessa terra. E então, esse Elimas começou a atrapalhar ali a pregação. Deixa eu só abrir um parênteses aqui e falar muito sério com as crianças. Cuidado, meus amores, porque às vezes Satanás pode não entrar na gente. Isso é impossível porque temos o Espírito Santo se somos salvos. Mas às vezes ele pode usar a gente de uma forma a atrapalhar o culto, sabia? Às vezes o pastor está pregando e as crianças começam a conversar, começam a rir, começam a correr na igreja, saem para tomar água, traz água, derruba a água, vai buscar, mexe no celular. Olha, é muito triste. Então, nunca deixe que essas distrações, porque uma distração dessa pode tirar aquela pessoa que está prestando atenção na mensagem a ir para o céu, sabia? Ela pode se distrair por nossa causa. Então, adultos também, viu? Essa palavra não é só para as crianças, não. Toda vez que estiver tendo a pregação da palavra de Deus, silêncio, não saia.
quando a gente tá no cinema, a gente não fica saindo para ir no banheiro tomar água, não é? Então, assim, olha, mantenha o silêncio, porque pode ser que uma distração faça a pessoa que está atrás de você se distrair e não prestar mais atenção e perder aquele pedacinho que o pastor falou de como ela poderia ser salva. Então, que Deus nos ajude para ganharmos alma e não para tirarmos as almas do céu, né? De jeito nenhum. Sim. Impedirmos, né? Não tirarmos, mas impedirmos essas pessoas de ir para o céu. E então, Paulo, ali cheio do poder do Espírito Santo, ele olha para a cara daquele mágico, daquele feiticeiro, daquele encantador. Você não vai ver essa parte é emocionante. Fica só pra cabeça. Aí, Zé, mas você é fogo, hein? E ele olha e ele diz assim, ó, seu filho do diabo. Chama ele de filho do diabo. Parece engraçado, mas é muito sério. Seu filho do diabo, você está atrapalhando a pregação da palavra de Deus. Por causa disso, você vai ficar cego por um tempo, para que você saiba que Deus é poderoso. E nessa hora, a Bíblia fala, Zé, que ele ficou cego. Ele precisou de ajuda para poder se movimentar, acredita? E tudo isso aconteceu, mas graças a Deus o procônsul, né, ali o Sérgio Paulo, ele criou no poder da palavra de Deus e ele recebeu Jesus como seu salvador. Olha que maravilha, a primeira pessoa salva hoje na nossa história é um homem do governo, um alto cargo do governo, uma pessoa importante. E a história não termina aqui, eles saem ali de Chipre e aí eles começam, então, algumas cidades ali que, se eu não me engano, fazem parte hoje da onde seria a Turquia. Eles vão para Icônio e depois eles vão para uma cidade chamada Listra. Lá nessa cidade, deixa eu voltar um pouquinho lá em Icônio. Em Icônio, Paulo prega também nas sinagogas e também prega fora das sinagogas. E ali, muitos judeus se convertem. Mas aqueles que não se convertem começam até pagar falsas testemunhas para falar mal de Paulo. Então presta atenção nisso, que daqui a pouco a gente vai voltar nessas pessoas aí lá de Icônio. E lá em Listra, Paulo também chega e começa a pregar o evangelho. Ali já não me lembro se era na sinagoga, mas na cidade. E quando ele está pregando, um homem que era paralítico desde que nasceu, e bem pobre mesmo, bem pobre, ele estava escutando a palavra de Deus assim, ó, sem piscar. Parecia que ele estava comendo cada palavra do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando olhou para eles, viu nos olhos dele que ele estava crendo, que ele estava com fé em cada palavra sobre salvação que o apóstolo Paulo estava pregando. Então, o apóstolo Paulo, na hora, olhou para ele e disse assim, levanta-te, coloque-se de pé, falou para ele. E na hora, ó, ele deu um pulo. E agora, a segunda pessoa convertida da nossa história é um homem que praticamente era um mendigo, que ficava ali. Ô Zé, senta direitinho aí, que senão eu ponho o livro aqui e ninguém te vê. Aí, senta aí bonitinho. Agora, esse homem, então, que é salvo, praticamente é um mendigo que ficava ali mendigando esmolas, porque era um aleijado, e agora, por causa da sua fé na palavra de Deus, ele ficou de pé. E foi dois milagres ali, né, nessa hora. Primeiro, o milagre da salvação. E segundo, o milagre de que ele ficou de pé. Um homem que nunca na sua vida tinha ficado em pé, tinha conseguido andar. E olha que maravilha essa história, que me deixa assim toda encantada. Acabamos de ver a salvação de um homem que provavelmente era muito rico e importante, pois era um governador ali de uma cidade, né, de uma ilha. E agora a gente vê também a salvação de um homem que mendigava e era ali um pobre e um aleijado. Você viu quando a gente fala que o evangelho é para todas as pessoas? Ele não escolhe raça, ele não escolhe posição social, nada disso. Olha que maravilha é o nosso Deus. Amém? Tomara que isso, né, também te deixe tão feliz. Eu fico tão feliz com isso, porque não existe, né, a gente não precisava ter nascido em determinado país para poder ser salvo, né? O evangelho passou a todas as pessoas. Graças a Deus por isso. E quando, Zé, agora vem, Zé, porque é incrível essa parte. Você vai gostar dessa parte. Voltou, tá bonitinho. Muito bem, vamos arrumar a gravata. Zé,
Sabe o que aconteceu? Depois desse milagre, a cidade ficou pasma e achavam, porque aquela cidade era uma cidade muito idólatra, eles idolatravam vários deuses, inclusive alguns planetas aí, né, como Júpiter e Mercúrio. Eles pensavam que Júpiter era Zeus, o grande deus ali dos gregos, né? Tudo mentira, viu, gente? Porque o único Deus é o nosso, que a Bíblia fala que é o Deus justo e verdadeiro, criador dos céus e da terra. Quem criou Júpiter e Mercúrio foi o nosso Deus, tá? Então, nosso Deus não foi criado, ele é o criador. Essa é toda a diferença para qualquer outro Deus que é falso. Sim. Mas essa cidade, eles adoravam deuses. E na hora, um deles gritou para Paulo e Barnabé: você é Júpiter, você é Mercúrio. Eles achavam que Paulo e Barnabé eram os deuses que tinham vindo do céu e começaram a querer adorar. Imediatamente foram buscar os bois, eles sacrificavam animais, só que não para o nosso Deus, eles sacrificavam animais para os deuses falsos. Trouxeram as grinaldas e queriam sacrificar, oferecer então essas oferendas ali para Paulo e Barnabé. Eu fico só imaginando a cara do apóstolo Paulo, né? Querendo ali as pessoas adorá-lo, e ele que era um homem tão temente e fiel ao Senhor. O que será que Paulo fez, hein, Zé? Eu sei lá, viu? Paulo começou a gritar. Não gostou não. Não, nós não somos deuses. Não. Nós somos pessoas de carne e osso como vocês. Vocês não podem nos adorar, vocês têm que adorar só o nosso Deus. E ele então começa e demora, viu, gente? Demora. Esses homens não entendiam, eles realmente pensaram que Barnabé era Júpiter e que Paulo era Mercúrio. E eles queriam adorá-lo. E no momento dessa confusão toda, olha só, hein? Uma confusão chama outra confusão, sabia? É que nem aqui no Brasil, né? Um coronavírus chama uma confusão aqui e chama outra lá, meu pai do céu. Que só Deus para nos ajudar. E no meio dessa confusão toda, das pessoas ali de Listra quererem adorar o apóstolo Paulo e Barnabé, e demorou para eles entenderem que eles não eram deuses, que eles eram homens normais, como eu e você, e que nós devemos adorar apenas o nosso Deus Criador. No momento dessa confusão, chegam aqueles que tinham sido subornados lá de Icônio, que ganharam dinheiro para falar mal do apóstolo Paulo e de Barnabé, mas principalmente do apóstolo Paulo, porque era o que sempre estava ali com a palavra, falando, né, e pregando. Essas pessoas chegaram e começaram a falar mal de Paulo, mas falar mal mesmo, e inventaram um monte de mentiras. E no meio dessa confusão toda, o povo muitas vezes deixa de pensar, né, e vai pela emoção e por tudo que está ouvindo, sem pensar. E ele que estava quase sendo adorado, foi arrastado para fora e foi apedrejado. Você acredita? Paulo foi apedrejado e ninguém conseguiu deter aquele apedrejamento. E quando acabou o apedrejamento, aqueles homens foram embora. Então ali, ó, te mostrar aqui, né? Ele que estava ali quase que sendo adorado, em questão ali de talvez minutos, agora estava sendo odiado e estava sendo apedrejado por aqueles mesmos homens ali de Listra e aqueles de Icônio que chegaram. E quando eles acabam, então, de jogar todas as pedras, Paulo é tido como morto. Seus discípulos olham para ele e verdadeiramente disseram, ele está morto. Mas, de repente, um milagre. Quando Deus quer, lembra, né? Agindo Deus, quem impedirá? O apóstolo Paulo foi dado como morto. Ele simplesmente levanta, chacoalha a poeira do seu corpo e vai fazer, sabe o quê? O quê? Pregar a palavra. Ele é incrível. É muito teimoso. Se fosse eu ou você, a gente provavelmente ia começar a reclamar. Onde já se viu? Eu tô pregando a salvação. Olha o que aconteceu comigo. E todo aquele chororó todo, né? Mas Paulo não. Ele levanta,
sacode a poeira, pega suas coisas, vai para outra cidade vizinha e vai pregar a palavra de Deus como se nada tivesse acontecido. Que lição para mim e para você, não é, Zé? É. Porque quantas vezes por causa de uma pessoa que falou, e olha só, e outra lição muito importante que a gente aprende aqui, não dá para agradar todo mundo. Não. Esquece, tira isso da sua cabeça. Se você é um crente, agrade a Deus, coloque seus olhos no Senhor, faça a vontade de Deus. Então, Paulo, ele não estava preocupado aqui se o pessoal de Icônio, se o pessoal de Listra e depois das outras cidades iam continuar falando mal dele. O que ele queria era cumprir a grande comissão. Ele queria falar do amor de Deus, a palavra de Deus, e ele falava mesmo, falava sobre o pecado, falava sobre as boas novas para todas as pessoas, não importando se elas iam gostar ou não. Mas em todas as cidades que ele ia, muitos se convertiam e muitos não, tá? E isso não o desanimava, porque a alegria do Senhor tem que ser a nossa força. Olha, uma coisa, tira essa palavra da sua vida, desânimo, tá? Ai, às vezes eu encontro algum crente e a pessoa fala assim, né, Zé? Ai, eu meio desanimado, por isso que eu não tenho... Tá desanimado por quê? Por acaso você perdeu a salvação? Não, salvação não se perde. Por acaso Deus parou de cuidar de você? Não, muitas vezes você está desanimado porque você saiu da vontade de Deus. Então volte o seu ânimo, tenha a alegria do Senhor, e era isso que Paulo tinha. Ele acabou de ser apedrejado, ele levanta, sacode a poeira e vai para outra cidade pregar o evangelho. Para a gente terminar a nossa aula, ele vai em algumas outras cidades e depois eles vão fazendo o caminho e voltam lá para Listra, voltam para Icônio, até que eles voltam para a igreja que os enviou. Você lembra o nome da igreja que enviou eles? Antioquia. Tem até um ministério aqui na nossa região, né? Que chama Ministério Antioquia. Verdade. Muito bem. E eles voltam para Antioquia. E olha só, quando eles voltam para Antioquia, eu vou ler só o finalzinho ali, ó, para vocês verem o que aconteceu. Depois que ele anunciou o evangelho naquela cidade, feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aquilo que nós já falamos os outros dias, né? Eles se achavam dignos, então, quando acontecia isso, de sofrer pela causa do Senhor Jesus Cristo. Olha, então, apesar de ter sido apedrejado, perseguido, todas essas coisas, ele voltou para essas igrejas e exortou, aconselhou, né? Animou os irmãos a ficarem firmes. E é isso que a gente quer, então, com essa lição. Irmãos, vamos ficar firmes. Crianças, fiquem firmes no Senhor. Não vamos ficar reclamando, mas vamos fazer a vontade de Deus, né? Custe o que custar, porque esta é a vontade de Deus, a Bíblia fala. O que acontece conosco é a vontade de Deus. Então, vamos dar graças e vamos ficar ali, então, firmes no caminho. E quando eles voltam para a igreja de Antioquia, olha só o que ele fala, ó. Ali chegados, reunida toda a igreja, né? A igreja estava esperando, a igreja que os enviou, relataram quantas coisas Deus fizera com eles e como Deus abriu aos gentios a porta da fé. Então, eles voltaram para a sua igreja enviadora, todos alegres e felizes ali, né, Barnabé e Paulo, e contaram as bênçãos. Claro que também contaram as tribulações, mas deram graças a Deus pelas bênçãos e principalmente porque o evangelho tinha sido anunciado também aos gentios. A porta da fé estava aberta para eles. E graças a isso, muitos anos depois, o evangelho chega até nós. Amém? Amém. Que maravilha, né? Então, quero que aí refletir sobre duas coisas muito importantes. Você que é salvo, não deixe o desânimo tomar conta da sua vida. Toda vez que você estiver desanimado porque alguém falou mal de você, por você estar fazendo a obra de Deus, porque isso acontece. Às vezes a gente está lá na igreja, né, cantando, e alguém olha para nós e enquanto a gente está cantando, fala mal da gente.
Às vezes a gente está aqui fazendo a live, pode ser que alguém falou assim, ai, você viu lá fazendo live, que coisa ridícula. Sei lá, né? Às vezes alguém fala mal da gente, porque estamos fazendo a obra de Deus. Isso sempre vai acontecer porque as pessoas são imperfeitas e pecadoras. Mas não deixe que essas coisas te desanimem. Se você está fazendo para a glória de Deus, faça e faça com alegria e pregue a palavra. Pregue a palavra, né? A gente não tem ideia de como a palavra chega. A palavra de Deus nunca, a Bíblia fala, nunca ela volta vazia. Pregue a palavra, semeie a semente que é a palavra de Deus. E se você ainda não colocou a sua fé em Jesus Cristo, saiba disso. Não é Júpiter, não é Mercúrio, não é nenhum outro Deus que vai te salvar. É aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar, Zé? E cadê o bar Jesus? Ficou cego. E depois a Bíblia não fala mais dele. O que Jesus foi fazer no bar? Mas você não prestou atenção na É aula? outro Jesus, né? O pai de Jesus era o Elimas, o mágico. Ai, gente do céu. Gente do céu mesmo. A Bíblia não fala mais dele, só fala que ele ficou cego, que ele ia ficar cego por um tempo. Uma coisa eu tenho certeza. Ele entendeu que quem tinha poder era Deus e não ele. Não é? Bem, Para que ele tenha se arrependido e se convertido, né? Como o Sérgio Paulo. Mas a Bíblia não fala mais nada sobre ele. Você é um salvo? amém, amém, amém. Ore, peça para que Deus, então, use a vida. Não deixe os desânimos te pegar. Quando ele te pegar, cante louvores, ore, leia a palavra do Senhor. Hoje à tarde, quando eu estudei essa aula, Deus me encheu de ânimo e de forças, né? Porque quando a gente escuta esses depoimentos da palavra de Deus, eles enchem o nosso coração de alegria. A alegria do Senhor tem que ser a nossa força. Amém? Amém. Se você não é um salvo, clame agora, confesse o nome do Senhor Jesus, porque só Ele pode te salvar. Lembra que a gente cantou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém, ninguém mesmo. E hoje nós vimos a nossa história, que tanto um homem poderoso, como um homem que era um mendigo aleijado, ambos aceitaram Jesus. E quando nós chegarmos no céu, nós vamos ver lá o procônsul Sérgio Paulo, como vamos ver também aquele mendigo, que não é mais mendigo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, te agradecemos porque Tu és Deus. E obrigado a Deus por a alegria do Senhor e a nossa força. Obrigado a Deus pela Tua palavra que enche-nos de alegria e ânimo para continuarmos a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do apóstolo Paulo, a Deus, que tanto, assim como outros homens de Deus, nos ensinam até hoje. Ó Pai, que a nossa vida também sirva, ó Deus, de ânimo para outros irmãos que estão crescendo na fé. Que o Senhor possa nos usar e que essa sede da Tua palavra possa ser pregada por cada um. Ajude cada criança, cada mulher, cada homem, cada pessoa que estiver ouvindo, ó Deus, tenha agora o desafio de para pelo menos uma pessoa essa semana divulgar a palavra do Senhor, seja por meio de um folheto ou seja por meio das redes sociais. Como eu disse dias atrás, ó Deus, uma amiga da Gabi foi salva graças a uma postagem que foi feita. Ajude, ó Deus, que as nossas postagens sejam para exaltar o nome do Senhor. E te peço, ó Pai, que se alguém ainda não for crente, não for um salvo, que o Senhor possa salvar essa alma em nome de Jesus. Amém. O mendigo está pedindo esmola no céu? Não, no céu ninguém pede esmola. Todo mundo é rico no céu. Mas é bom. Porque somos filhos do Deus que fez todas as coisas. Amém? Amém. O que nós vamos cantar, então? Qual que você quer? Você quer Bíblia, meu livro? Se quiser crescer, de essa? A gente cantou de manhã essa. Ou da... vamos cantar Minha Pequena Luz, mas sem bagunçar agora, hein, Zé? Tá bom. E aí a gente se diz então com essa música. Mas quando que é o próximo culto? Quando é o próximo culto? Fala lá pra eles. Quarta-feira, 18h30, último capítulo da Glória Tem Bom. E depois domingo? Vai dar o quê? Domingo eu vou continuar a lição sobre o livro de Atos. Mas tem sábado ainda. Sábado a gente começa uma lição nova. Mas se for as notas virtual. Sábado eu vou começar uma lição nova. Eu tô aí decidindo entre duas, tá bom? Quarta-feira tem a Filó. Quarta-feira tem a Filó, hein, Filó? Ó, quarta-feira aqui pra gente poder ensinar essa inteirinha. Vamos Cadê lá? meu livro tem palavras? Gente, o Zé não para de falar. Aqui. Verdade.
Você tirou a gravata é porque tá me enforcando. Agora apertou muito. E a gravata. Vamos lá. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Vou deixar brilhar e brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Vou deixar todo dia, em todo lugar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Tchau! Isso aí, Zé. Aí a gente vai ensinar. Uma filó quarta-feira.